Olá, olá, Maite Orsi aqui, muito feliz de estar gravando aqui para vocês. Hoje o nosso assunto é importante, importantíssimo, porque nós vamos falar de um dos locais que é considerado o coração da casa, que é a cozinha. E vamos falar sobre as tendências que vêm aí para 2023. Para você que está construindo, para você que vai reformar ou para você que quer dar aquele visual atualizado e diferente. Então, fica firme aí porque são 11 tendências, não perca nenhuma, tem alguma que vai com certeza servir para você. E aí eu vou te dar dicas e vou te dar os pulinhos do gato para poder realizar isso no seu ambiente. E você deve estar perguntando, mas Maitê, o que você faz para poder falar sobre isso? Muito bem. Eu estou na área de design de interiores há mais de 3 décadas. Sou pós-graduada em Lighting Design, especialista em neuroarquitetura, design biofílico, ecopsicologia, Feng Shui, que é um assunto que tanta gente adora aplicar. Eu vou contar para vocês, dentro deste conjunto de conhecimentos, o que a gente tem de novidade para 2023, tendências para a cozinha que você também pode aplicar na sua área gourmet, nos seus espaços, seja uma cozinha integrada, seja uma cozinha fechada, não importa. Nós vamos ter aqui dicas bem interessantes. Eu vou compartilhar com você a minha tela e aí nós vamos falar de detalhe a detalhe. Antes de mais nada, eu quero te pedir o seu like, para se inscrever no canal e para acionar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo e aí você fica par e passo com todas as novidades. Isso tudo é para o seu conforto, para você não ter que ter trabalho de procurar nada. E aqui no canal você tem novidades toda semana. Este vídeo é para você que quer ter uma cozinha super elegante, aquela de deixar as pessoas de queixo caído, mas sem gastar muito. Então, presta atenção em todas as dicas e aplica. Para você que está construindo é mais fácil, mas para você que já tem sua cozinha e quer dar aquele up, fica aqui. Então, vamos ver o que as tendências estão apontando para a cozinha, que é tida como o coração da casa, e nós precisamos ver o seguinte: aquilo que nós podemos adotar, aquilo que nós queremos adotar, e como fazer isso de uma forma simples, prática, econômica. Então, vamos começar pela tendência número 1. Está em grande tendência a unidade cor do piso e parede. Então, isso dá um detalhe bastante suave para o espaço. Se, por exemplo, a cor for clara, como é esse o exemplo, dá uma ampliada no espaço, fica essa tendência soft. Outra tendência são os materiais naturais, como mármore, como ardósia, como madeira, que nós vamos ver a seguir. Eu tenho aí uma consideração. O mármore é um material que por muito tempo não foi utilizado em usos mais de trabalho, né, em tampos de trabalho. Ele precisa de um selamento de superfície para se tornar um bom material. Tudo bem, dá para fazer. Também dá para usar o porcelanato, que tem já uma proteção maior. E a ardósia é uma pedra que tem um custo reduzido, mas ela tem as características de pedra e, particularmente, ela precisa ser bem entonada. Também vai requerer um certo trabalho de superfície, uma proteção de superfície. É isso que diz a tendência. A tendência está apontando aí para uma flexibilização de uso do material e também
barateamento. Outro item importante dentro do conjunto dos materiais naturais é a madeira teca. Madeira teca, o eucalipto também, o eucalipto tratado, ele dá bons resultados de campo. Eu acho que dá um resultado visual muito bonito. Isso também pode ser um envelopamento no padrão madeira, mas particularmente eu sou daquelas pessoas assim, muito práticas. Eu gosto de material que não tem problema de você usar de um modo ou de outro, que ele não se danifica de modo algum. Então eu gosto mais de materiais muito duráveis e fáceis de manutenção. É lógico que esta opção é uma opção muito mais estética e que dá um aconchego enorme. É claro que ela bem entonada, bem utilizada, é maravilhosa. E aqui tem um outro detalhe, você vê que a área da cuba está protegida pelas abas de aço inox, né, da própria cuba. Então, ela requer uma atenção e um capricho maior, sem dúvida nenhuma. Presença da madeira na marcenaria, então aquela coisa de usar os tons um pouco mais escuros da madeira voltou muito firme para 2023. Nós vemos aqui um exemplo de mix entre madeira e superfícies com cor neutra, então ficou muito agradável. Quero mostrar para vocês também um material que é muito comum para tampo, que é o quartzo. O quartzo, os quartzitos, os granitos, os porcelanatos, são materiais mais resistentes de sílica, de agregados minerais, e são compostos para se tornar tampo, né? O detalhe aí é que dá para conseguir um padrão de cores muito interessante e são materiais bem resistentes. Esse também é um aspecto bem importante. Agora nós vamos falar sobre um outro aspecto que é muito importante e ele vem sendo tendência naturalmente, que é a iluminação de gabinetes superiores. Então essa iluminação, ela dá um resultado muito bom no uso. Hoje existem inclusive peças à bateria para você poder aplicar. Então vai aí uma dica bem interessante e bem importante. A luz natural, que essa não sai de moda nunca, que é importantíssima se você tem, por exemplo, uma parede verde para olhar. Fica aí uma dica importante. Às vezes você tem uma janela bacana aí na sua cozinha e você pode elaborar com vasos ou uma parede verde. Isso dá não só um clima muito interessante, como também embeleza a sua cozinha. E, lógico, esse clima interessante é um clima de calma, um clima de bem-estar, extremamente recomendado, que é trazer a natureza para dentro, ainda que seja do alcance visual. Uma outra tendência, a cozinha com toque campestre. Então, o provençal, aquele toque mais bucólico, para dar aquela coisa assim de cozinha, mais da cozinha da vovó, coisas que estão na nossa memória, né? Na nossa memória afetiva, que trazem tanto prazer, tanta alegria. E, lógico, com ênfase a um clima que mistura toda a tecnologia com esse clima mais bucólico. A presença do aço inox está super em alta nos equipamentos, como revestimento. É um material muito interessante. Eu particularmente gosto muito para equipamentos, mas acho que em superfícies, em frentes de armário, ele é mais complicadinho para limpar. Então aí fica a dica. Tudo bem, é tendência, nós estamos falando sobre elas aqui. E aí os puxadores em aço inox, que também fazem parte desse conjunto do resgate do aço inox.
Agora nós vamos falar sobre uma marcenaria colorida. Então, essa coisa de deixar a cozinha mais colorida, combinando com equipamentos, também é uma tendência muito forte e que já vem vindo, não de agora. E essa daqui eu separei para mostrar para vocês que tem um toque de Barbiecore. Eu até tenho um vídeo sobre a tendência de uso do Barbiecore, o que é e como você vai poder compor aqui no canal. Então eu te convido para assistir. Aqui um exemplo mais colorido. Cor realmente tem sido muito enfatizada, muito sublinhada. Por exemplo, aqui em duas cores mais neutras, muito elegante, com os puxadores embutidos em preto, ficou realmente muito elegante. Uma marcenaria colorida, por exemplo, em lilás. O que você acha? Comenta aqui para mim. As cozinhas Open Space estão e continuam vigorando essa coisa da integração do espaço, elas são convidativas porque isso permite com que você tenha, por exemplo, visitas e tenha amigos e consiga fazer as coisas de uma maneira mais integrada. Então ela tem as suas vantagens, também tem a praticidade, com a história toda que nós passamos aí desse período de pandemia. Esses ambientes integrados ficaram muito valorizados. Hoje, por exemplo, até mesmo estudar, trabalhar, a gente tem um espaçozinho integrado. A grande questão e a dificuldade desta integração é, quando você tem as áreas integradas, você tem muitas vantagens, mas você também tem menos privacidade de cada ação e de cada processo. Então, por exemplo, se você está fazendo algo na cozinha que demande mais preparação, fumaça, por exemplo, você tem que ter excelentes equipamentos para poder dar vazão a isso e não danificar naturalmente o seu mobiliário. Uma outra tendência bem interessante é esse revestimento metrô na parede de fundo. As paredes de fundo estão muito em evidência e elas têm um efeito de enfatizar os armários, né, de dar valor à marcenaria. Então, novamente, aqui um outro ambiente integrado, dá para você receber muito bem, é uma cozinha ampla, com espaço de refeição, é uma cozinha muito interessante. A nona tendência, que são os puxadores em preto, eles vêm assim com força, eles estavam meio sumidos e agora eles estão voltando, dando assim aquela ênfase com um toquezinho até um pouco industrial, dando uma ênfase de presença, né, mostrando a que veio. Aqui nós temos a 10ª tendência, que é a alta tecnologia em equipamentos. Então, nós estamos vivendo agora equipamentos de alta qualidade e equipamentos extremamente sofisticados para ajudar no trabalho da cozinha, desde cubas interessantes, calhas secas, torneiras gourmet, como os eletrodomésticos, todos eles estão assim extremamente em evidência, com o intuito de facilitar a vida e facilitar o preparo dos alimentos. E deixar bonito também, é lógico. As plantas na cozinha, que essa é uma tendência, mas eu te falo assim, isso não sai de moda, porque é uma questão de você criar agradabilidade no espaço, e planta é um elemento vivo e que contribui muito com o ambiente, embeleza e nos dá também uma atmosfera de calma, de bem-estar. Então eu super recomendo. Eu separei esta foto para vocês verem um envelopamento. O envelopamento, ele muda completamente
O visual, a cor, ele pode ser feito só nas portas, ele pode ser feito em tampo, e é um recurso que fica muito acessível, não envolve obra, não quebra nada. Então é uma coisa que eu recomendo se você tiver interesse de dar uma repaginada, de dar uma embelezada, uma mudada no seu ambiente. Então, para dar um toque nas portas de armário sem reformar, é só usar um bom revestimento vinílico, o tal envelopamento, para dar uma nova cor ou padrão madeira, por exemplo. A cozinha é um lugar-chave na casa, cenário para reunião, confraternização ou simplesmente para nutrir o corpo e a alma com um belo ambiente. Nutrir o corpo com alimentos deliciosos e a alma com a beleza desse ambiente. E aí a palavra integração cabe bem, integração da cozinha com o ambiente de estar, muitas vezes com o ambiente de trabalho, conforme a gente falou aí agora, a brincadeira dos pequenos, tudo fica um pouco facilitado, porque tudo fica mais à mão e mais sob o controle visual. E você viu que com essas dicas dá para mudar bem o visual com facilidade e atualizar esse espaço tão querido, conhecido como coração da casa. Eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe. Se você gosta desse vídeo, você vai estar ajudando muito o canal. Outras pessoas, mais pessoas vão poder assistir e aplicar e poder melhorar as suas condições de habitar. É isso que é o meu trabalho, é por isso que eu estou aqui, para auxiliar em ter uma casa saudável, uma casa mais bela, uma casa mais harmoniosa. Então, nós vimos 11 itens muito interessantes que vão estar super em alta para agora, para o novo ano. Você pode implementar isso com toda a tranquilidade, porque tem 1000 maneiras, você não precisa estar construindo ou reformando, você tem maneiras, atalhos para poder fazer isso. Se você tiver dúvida, deixa a sua pergunta aqui que eu terei prazer em responder. Eu estou muito feliz de ter conversado aqui com você e com muita alegria te espero no próximo vídeo.